Eu tenho certeza que alguém já te colocou esperanças que nem você acreditava ter mais. Existe uma mentira que a gente aprende desde muito cedo. A de que as pessoas que atravessam o nosso caminho existem em duas categorias: aquelas que nos ajudam e aquelas que tentam nos derrubar. Mas a vida nunca foi tão simples assim, porque às vezes a pessoa que mais desafia você é justamente a que mais contribui para o seu crescimento. E talvez o maior erro da nossa geração seja enxergar qualquer competição como uma ameaça. Nós fugimos de quem é melhor do que nós, evitamos ambiente onde podemos falhar, nos afastamos de pessoas que expõem nossas limitações. Preferimos permanecer confortáveis a correr o risco de descobrir o quanto ainda podemos evoluir. Mas Haikyuu conta uma história completamente diferente. É uma história que não fala apenas sobre vôlei. Ela fala sobre encontros capazes de mudar destinos. E poucos encontros representam isso tão bem quanto Hinata Shoyo e Kageyama Tobio. À primeira vista, eles parecem incompatíveis. De um lado, tem o Hinata, um garoto que não tinha nem altura, não tinha experiência, nem frequentava uma escola conhecida, não possuía um treinador renomado. Tudo que ele tinha era um sonho grande demais para alguém que, segundo o mundo, havia renascido pequeno. Do outro lado estava o Kageyama, um prodígio, o tipo de jogador que fazia qualquer partida parecer fácil, alguém que enxergava a quadra de uma forma que poucos conseguiam compreender. Enquanto Hinata precisava conquistar cada pequeno passo com esforço, o Kageyama parecia ter recebido um mapa antes mesmo da corrida começar. E é até um pouco curioso como a vida gosta de aproximar extremos, porque não existe crescimento sem o contraste. A luz só impressiona porque existe a sombra. O silêncio só ganha significado depois do barulho. E um sonho só revela sua força quando encontra um obstáculo grande o suficiente para colocá-lo à prova. Quando eles se enfrentam pela primeira vez, o resultado parece até inevitável. O Hinata perde, mas algumas derrotas carregam um peso diferente. Existem derrotas que encerram histórias, e existem derrotas que dão origem a elas. Aquele jogo não destruiu o sonho do Hinata. Ele fez o sonho ganhar um rosto. Pela primeira vez, ele encontrou alguém que mostrava sem dizer uma única palavra o tamanho da distância entre quem ele era e quem ele poderia se tornar. É engraçado, a maioria das pessoas acredita que o maior presente da vida é encontrar alguém parecido com você. Haikyuu sugere exatamente o contrário. Às vezes o maior presente é encontrar alguém que encare tudo aquilo que ainda falta em você, porque somente quando enxergamos os nossos limites conseguimos dividir se vamos aceitá-los ou superá-los. É intrigante que o Kageyama nunca disse para o Hinata desistir, mas também nunca facilitou o seu caminho. Sua própria existência era um desafio. Era impossível olhar para aquele garoto e continuar acreditando que esforço não fazia diferença. Ao mesmo tempo, o Hinata representava algo que o Kageyama havia perdido sem perceber: a alegria. Enquanto um jogava para provar que era o melhor, o outro jogava porque simplesmente amava estar em quadra. Um carregava o peso da perfeição, e o outro carregava a leveza da paixão. Nenhum dos dois estava completo, e talvez essa seja a parte mais bonita dessa história. Nós costumamos imaginar que crescer significa encontrar pessoas que nos validem o tempo inteiro, pessoas que concordem conosco, que aplaudem cada decisão, que nunca nos façam sentir pequenos. Mas a evolução raramente nasce do conforto. Ela nasce do incômodo, do frio na barriga, da sensação de olhar para alguém e pensar: eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas entram na nossa vida como tempestades. Elas bagunçam tudo, questionam nossas certezas, ferem o nosso orgulho e nos obrigam a abandonar uma versão antiga de nós mesmos. No começo,
parecem até rivais. Com o tempo percebemos que eram professores disfarçados. E antes mesmo de dividirem a mesma quadra, antes mesmo de vestirem o mesmo uniforme, Hinata e Kageyama já estavam transformando a vida um do outro, sem perceber, sem conversar e sem sequer caminharem lado a lado, porque algumas pessoas mudam o nosso destino muito antes de fazerem parte da nossa história. Existe uma frase que diz que o ferro afia o ferro. Eu sempre achei essa frase bonita, mas Haikyuu conseguiu dar um rosto para ela, porque o Hinata e o Kageyama não cresceram apesar um do outro, eles cresceram por causa um do outro. Quando os dois chegam a Karasuno, o destino resolve fazer uma das suas ironias favoritas. Os antigos rivais agora precisam jogar no mesmo lado da quadra, e isso parece impossível. Como confiar em alguém que até ontem era o seu maior obstáculo? Como dividir um sonho com alguém que representa tudo aquilo que você ainda não conseguiu alcançar? E a verdade é que a maioria de nós acredita que crescer significa encontrar as pessoas certas. Mas talvez crescer seja aprender a lidar com as pessoas difíceis. Porque são exatamente elas que nos obrigam a mudar. No início, Hinata e Kageyama entram em conflito o tempo inteiro. Os dois são teimosos, os dois querem provar o seu valor, os dois acreditam que sabem exatamente o que precisam fazer, e talvez esse seja o maior problema do orgulho. Ele nos convence de que evoluir significa mostrar o que sabemos, quando na realidade evoluir quase sempre começa quando aceitamos o quanto ainda não sabemos. Hinata queria correr antes de aprender a caminhar, e o Kageyama queria controlar tudo ao seu redor. Nenhum dos dois estava errado por completo. Mas também, nenhum deles conseguiria chegar longe sozinho. E é aqui que Haikyuu faz algo que poucas histórias conseguem. O anime não transforma os seus personagens porque eles recebem um poder novo. Eles mudam porque começam a confiar. A famosa jogada esquisita, aquele ataque rápido que se tornou uma das maiores marcas da série, não nasceu apenas da técnica. Ela nasceu de algo muito mais difícil, da entrega. Pensa por um instante. Hinata fecha os olhos e salta sem sequer ver a bola. Isso no vôlei parece apenas uma jogada, mas na vida é quase uma filosofia, porque confiar é exatamente isso. É dar um passo antes de ver todas as respostas. É acreditar que alguém estará lá quando você decidir pular. Enquanto isso, Kageyama faz algo que parecia impossível para alguém conhecido como o rei da quadra. Ele aprende que um levantador não existe para controlar o jogo, existe para fazer os outros brilharem. E essa talvez seja uma das maiores lições da herança que Haikyuu nos entrega. Existem pessoas que confundem liderança com autoridade. Acham que liderar é apenas ser o mais forte, o mais inteligente, o mais respeitado. Mas o Kageyama descobre que um verdadeiro líder não cria dependência. Ele desperta o potencial. Ele não obriga, ele inspira. E essa mudança acontece porque o Hinata aparece na sua vida. Da mesma forma que Kageyama ensina Hinata a enxergar possibilidades que ele nunca imaginou, Hinata ensina o Kageyama algo que nenhum treinamento poderia ensinar: que o talento sem conexão é apenas solidão. É impossível assistir a evolução daqueles dois sem pensar na nossa própria vida. Quantas vezes evitamos pessoas melhores do que nós por medo de parecer insuficientes? Quantas oportunidades perdemos porque o orgulho falou mais alto? Quantas amizades deixamos escapar simplesmente porque enxergávamos todo mundo como uma competição? Nós fomos ensinados a acreditar que vencer significa ficar na frente de todo mundo. Mas Haikyuu propõe outra pergunta. E se vencer significasse fazer alguém correr ao seu lado? Talvez o rival ideal nunca tenha sido aquele que você derrota. Talvez seja aquele que se recusa a deixar você permanecer igual. Aquele que questiona suas desculpas. Aquele que desafia os seus limites. Que faz você sair de casa querendo ser um pouco melhor do que foi ontem.
Porque existe uma diferença enorme entre alguém que compete contra você e alguém que desperta quem você ainda pode se tornar. O Hinata e Kageyama nunca deixaram de competir. Mesmo vestindo a mesma camisa, os dois continuavam querendo superar um ao outro. Mas essa competição deixou de ser destrutiva. Ela se transformou em combustível. Cada salto de Hinata fazia Kageyama querer levantar melhor. Cada passe perfeito do Kageyama fazia o Hinata querer alcançar alturas ainda maiores. Nenhum dos dois diminuía o outro para crescer. Eles cresciam justamente porque o outro existia. E talvez seja isso que esteja faltando na nossa geração. Nós buscamos relacionamentos que nos confortem, amizades que nunca nos confrontem, ambientes onde somos sempre os mais preparados. Mas sem perceber, escolhemos lugares onde nunca precisamos evoluir, porque a verdade é simples, ainda que doa. Se ninguém desafia a pessoa que você é hoje, talvez você esteja vivendo muito abaixo da pessoa que você poderia se tornar. Existe um detalhe nesse anime que passa despercebido por muita gente. Ele nunca tratou a vitória como destino final. Porque quando uma partida termina, a outra começa. Quando um campeonato acaba, um novo desafio aparece. E quando o adversário fica para trás, a vida encontra outro para colocar no seu caminho. Talvez seja por isso que Haikyuu seja tão especial. Ele nos lembra que crescer nunca foi chegar a um lugar. Sempre foi quem nos tornamos durante a caminhada. Se você olhar para o Hinata, no comecinho da história, e comparar com o Hinata que viaja ao Brasil, parece que está vendo duas pessoas completamente diferentes. Mas ao mesmo tempo, é exatamente o mesmo garoto. O mesmo brilho nos olhos continua ali, a paixão, a vontade de jogar continua. O que mudou foi a forma como ele enxerga o próprio caminho. O antes, Hinata tinha pressa. Ele queria alcançar os melhores, o mais rápido possível. Queria provar que era capaz. Ele queria que o mundo olhasse para ele. Com o tempo, ele entende algo que muda completamente a sua jornada. Não existe atalho para quem deseja voar. Cada treino importa, cada derrota importa. Cada erro carrega uma lição que nenhuma vitória seria capaz de ensinar. E enquanto isso, o Kageyama também muda. Não porque deixou de ser um gênio, mas porque descobriu que o talento não floresce quando tenta controlar tudo. Ele floresce quando aprende a confiar. Percebe como os dois nunca abandonam a essência? O Hinata continua sendo a coragem, o Kageyama continua sendo a excelência. A diferença é que agora essas qualidades não brigam entre si. Elas caminham juntas, e talvez seja exatamente isso que significa amadurecer. Não é deixar de ser quem você é aprender a usar aquilo que você sempre teve da maneira certa. A verdade é que todos nós temos um pouco do Hinata e um pouco do Kageyama dentro de nós. Existe um lado que sonha alto, mesmo sem garantias, mas também existe um lado que sente medo de falhar. Existe um lado que quer correr atrás do impossível e o outro que insiste em lembrar de todas as limitações. A batalha mais importante nunca aconteceu do outro lado da rede. Ela sempre aconteceu dentro de cada personagem. E talvez seja por isso que tantas pessoas se emocionam assistindo Haikyuu. Porque no fundo, ninguém está torcendo apenas por um ponto. Estamos torcendo para que eles vençam as inseguranças, o medo, a pressão, a sensação de nunca serem suficientes. E não é exatamente isso que nós fazemos todos os dias? Acordamos tentando vencer dúvidas que ninguém vê. Travamos batalhas silenciosas contra o desânimo. Nos comparamos com pessoas que parecem estar quilômetros à nossa frente. E, sem perceber, esquecemos de olhar para trás. Esquecemos de enxergar a distância que já percorremos. Que talvez crescer nunca tenha sido ultrapassar alguém. Talvez crescer seja olhar para quem você era ontem e perceber que hoje existe uma versão mais corajosa diante do espelho. E foi isso que o Hinata encontrou. Foi isso que o Kageyama encontrou. E talvez seja isso que Haikyuu tente nos dizer desde o primeiro episódio.
Você não precisa encontrar alguém para diminuir. Você precisa encontrar pessoas que façam seus sonhos crescerem. Pessoas que desafiem suas desculpas, que celebram suas conquistas, mas que também tenham coragem de dizer que você ainda pode ir além. Porque os melhores encontros da vida não são aqueles que fazem o caminho ficar mais fácil, são aqueles que fazem você ficar mais forte. E talvez o maior milagre de Hinata e Kageyama nunca tenha sido o ataque rápido, nem as vitórias, nem os campeonatos. O verdadeiro milagre foi transformar uma rivalidade em combustível. Foi perceber que o sucesso de um não apagava o brilho do outro. Pelo contrário, quanto mais um evoluía, mais o outro encontrava motivos para continuar. Imagina se levássemos essa ideia para a nossa própria vida. Em vez de invejar quem está alguns passos à frente, aprender com ele. Em vez de fugir de quem nos desafia, agradecer por essa pessoa existir. Em vez de transformar toda comparação em sofrimento, transformá-la em inspiração. Talvez fosse assim que descobriríamos uma verdade simples. A pessoa que mais pode mudar a sua vida nem sempre será quem segura a sua mão. Às vezes será quem faz você perceber que ainda consegue dar mais um passo. No fim, Haikyuu nunca falou apenas sobre o vôlei. Falou sobre pessoas comuns que decidiram não aceitar os limites que o mundo colocou sobre elas. Sobre discutir que a coragem não é a ausência do medo, mas é a decisão de continuar mesmo tremendo. Sobre entender que talento pode abrir portas, mas é a constância que mantém você dentro da sala. E acima de tudo, sobre perceber que nenhum grande sonho é construído sozinho. Todos nós precisamos de alguém que nos desafie, de alguém que acredite em nós quando nem nós conseguimos. Precisamos de alguém que nos faça olhar para um céu que pareça distante e pensar: talvez eu ainda não consiga tocar esse céu hoje, mas se eu continuar saltando, um dia ele deixará de parecer impossível. Porque, no fim das contas, o maior rival nunca foi quem estava do outro lado da quadra. Foi a versão de nós mesmos que acreditava que já havia chegado ao limite. E a maior vitória não é levantar um troféu, é olhar para trás e enxergar quem você era e perceber que aquela pessoa jamais imaginaria o quão longe você conseguiria voar. Um salve para Lisa _123, pro Henry KKS e pro Big, que hoje são os membros do canal. Se você quiser se tornar membro, é do lado do botão inscrever-se. Lá você tem vídeos exclusivos, prioridade na hora de responder os comentários e muito mais. Então vai lá, apoiar o canal. Eu tenho um livro de poesias que tá na minha descrição. E temos uma comunidade no WhatsApp. Se você quiser entrar também, tá aí na descrição e na minha biografia. Muito obrigado. E até a próxima.